Como último tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre astronomia, o universo finito, isso na perspectiva de Aristóteles ainda. Então, os gregos foram pioneiros a tentar explicar a origem dos astros e a natureza do cosmos. O Aristóteles ele vai vir com a ideia da perfeição do cosmos. Então, se o cosmos é perfeito, ele não tende a se movimentar, ele não tem movimento, é sem movimento. Então, a gente consegue perceber que anteriormente eu tinha falado sempre de uma atualização para vocês, da potência ao ato, da potência ao ato. E isso implica movimento. Então, o movimento ele está relacionado com as coisas imperfeitas, enquanto a ausência de movimento está relacionado com as coisas perfeitas. E aí, o movimento existe, ele está acontecendo, mas existe algo que veio antes do movimento e que deu início e deu o pontapé inicial a esse movimento. E ele vai falar, olha, nós vamos ter o primeiro motor imóvel, que vai dar o boom da relação do movimento sendo estabelecido no mundo. E esse primeiro motor imóvel vai ser conhecido como Deus. Eu quero que vocês compreendam uma coisa. O Deus aristotélico não é o Deus cristão, o Deus que nós conhecemos, que nós ouvimos falar nos dias de hoje. É uma forma de conceber uma ideia de Deus diferente naquele período, ok? Então, ele vai falar que Deus é o primeiro motor imóvel, que dá o pontapé inicial ao surgimento do movimento, e que Deus não poderia, de forma alguma, ter movimento, porque se ele tivesse movimento, ele ia deixar de ser perfeito, ok? Então, a relação de movimento ela vai estar vinculada à imperfeição, a seres que precisam sempre se atualizar para alcançar uma quase perfeição, uma finalidade de existência. E nesse momento a Terra vai estar no centro do universo, que é o que nós conhecemos como geocentrismo. E lá na Idade Moderna nós vamos perceber que essa teoria vai ser completamente cancelada, não é a palavra. Vai ser rompida essa ideia, vai ser superada pela teoria do heliocentrismo, ok? E por último, e não menos importante, o Aristóteles ele vai dividir o mundo em supralunar e mundo sublunar. O mundo supralunar é o perfeito, é o mundo das esferas. O mundo das esferas vai ser circular. O círculo era visto como a forma perfeita pelos gregos, pois não tem início nem fim. Então, aqui nós vamos ter a ausência de movimento no mundo supralunar, enquanto no mundo sublunar nós vamos ter a ideia de imperfeição. É o local dos corpos em constante mudança, em constante atualização. Lembrem sempre da potência ao ato, da potência ao ato. Sujeitos a movimentos imperfeitos como retilíneo. Então, a ideia dessa divisão é muito para explicar para a gente que o universo vai estar dividido e alguns lugares vão ter movimento e outros não, num processo de separação de perfeitos para imperfeitos mesmo, ok? Então, essa é o panorama da ciência antiga. Eu acredito que eu vou passar um exercício para vocês, tem um exercício do livro. Vou preparar um material para isso ficar mais fixado na cabeça de vocês. E na próxima aula a gente vai ver um pouquinho da ciência medieval, já entrando no Renascimento e na ciência moderna.